Olá, gente. Boa tarde. Aqui é o presbítero Walter. Mais uma vez, quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito para conosco, por tudo que Ele tem nos proporcionado pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Segundo, quero perguntar se você está feliz, se você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Porque nós sabemos que Deus, antes de nós nascer, Ele já nos conhece, já sabe o nosso nome, já está determinado tudo que irá acontecer nas nossas vidas. Porém, quando nós procuramos fazer o bem, as coisas irão fluir bem para nós. Como explicar isso? Deus quer e nos fez e nos criou para vivermos bem, se nós permanecer nos seus caminhos, cumprindo a missão que Ele nos deu, que é de amor. Mas, porém, se nós resolver outra forma de vida, Ele não vai interferir. Então, muitas das vezes, a gente passa por momentos difíceis. Aí eu digo porque não é só você, é todos nós. Eu mesmo já me perguntei várias vezes, por que Deus eu estou passando por essa situação? Mas, pensando bem, eu sei o porquê. Porque o que faz prevalecer é as nossas atitudes erradas. E às vezes queremos fazer algo por nós mesmos sem pedir a Deus a direção. Por isso que está escrito, que Ele mesmo fala na palavra, olha, sem mim nada podereis fazer. Quer dizer, resumindo, Jesus quis dizer, sem mim você não é nada. Sem a minha presença, sem a minha graça, você não é nada e não vai conseguir ir para lugar nenhum. E mesmo que você vá, mas você vai dizer melhor não tivesse ido ou melhor não tivesse feito. Portanto, tudo que você for fazer, faça com consciência e com sabedoria. Se não tem muita sabedoria, pede a Ele. Ele nos dá sabedoria. Mesmo Deus dando sabedoria, às vezes a gente esquece que Ele é o nosso superior e queremos fazer do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. É do jeito que Ele determinou para sermos como? Prudente, paciente, confiante e esperançoso, ter esperança.
e confiar nele, que ele vai fazer acontecer. Não adianta você dizer às vezes, eu entreguei ao Senhor, e fica perturbado, perdendo noite de sono, preocupado, mas você não já entregou ao Senhor? Então aquieta o teu coração, fica tranquilo. A partir do momento que você entregou para Ele, Ele vai resolver. Ele vai fazer acontecer na tua vida. Amém? Então, viva o hoje como que fosse o último dia, com prudência, para não fazer algo para que a misericórdia de Deus, te dando mais outro dia, você não vá se arrepender do errado que fez no dia passado. Porque o amanhã pertence a Ele, nem a mim e nem a você. Continue com o seu amor vivo, a esperança, sonho, sabedoria. E tudo que for fazer, faça com prudência. Um dia desse, eu fiz um vídeo e perguntando, eu não gosto de falar, mas isso é parte do que eu estou falando. Temos que ter em nós a sabedoria divina, porque de nós mesmos nós não sabemos nem nos expressar. Eu mesmo sou um analfabeto, não sei nem conversar direito. Mas eu peço a Ele que me ajude, que me ensine. E eu falava e falo sempre, e peço sempre. E você que é cristão, que está lutando para ganhar o reino pela misericórdia de Deus, porque por merecimento nós nunca vamos merecer, fuja do meio dessas contendas, dessas confusão de política. Porque o político, ele é mentiroso. Tem homem sincero? Tem. Tem homem sincero. Mas 90% deles é mentiroso. 90% é mentiroso. Porque eu conheci homens sinceros. Homens que falavam pau é pau e pedra é pedra e era mesmo. Mas não se iluda, não se meta, não misture as coisas de Deus com política. Porque eu perguntei e fiz um vídeo fazendo a pergunta para os deputados, para os senadores, para os candidatos a presidente, para os ministros, para os vereadores, para os governadores, enfim. Que legado eles estão deixando, não só para os filhos deles, mas para os filhos dos nossos filhos, para nossos netos, para nossos bisnetos, para a geração nova que está chegando. Como está a mente dessa geração nova? Porque olha para um político já de cabelo branco, outros homens adultos, feitos, e só se vê escândalo em cima de escândalo. Aí eu pergunto, que proveito vai ter esse jovem de ver e contemplar esses homens que eram para mostrar sinceridade, era para mostrar uma índole de honestidade que eles têm de proveito para ensinar a juventude.
Se está na televisão, é uns palavreados, umas palavras nojentas, agredindo o seu adversário, brigando e desculhambando e procurando a falha de um, procurando o defeito do outro e joga defeito no, joga defeito no. Então tem uns aí que diz que é pastor, outros que diz que é não sei o que lá de Deus e é abrindo a boca e chama de ladrão, chama de bandido, chama disso, chama daquilo. Para mim, nenhum desses homens são servos de Deus e nem serve a Deus e nem conhece Deus. Eu digo de peito aberto. Você ainda não teve um encontro com Jesus. Nem Sila, nem esses cabas do reino, nem nenhum deles. Eu vejo aí os homens que outra hora eu dizia, rapaz, esses camaradas parece que são admirador mesmo de Jesus e são pessoas devotas a Jesus e são servos de Deus. São servos mesmo. Mas deixe que eles é só a capa. A capa de ovelha e o lobo. É o lobo vestido de capa de ovelha. De pele de ovelha. Esse outro que é Pablo não sei o que lá, Valdomiro não sei o que lá, esse Malacheia, esses outros, todos eles, todos da Assembleia de Deus, da Pentecostal, da Deus é Amor, de não sei o que, não sei o que. Todos esses homens não era para se misturar com esses corruptos, essa corrupção terrível. Mas que legado eles estão deixando para a juventude, para os nossos jovens? Não adianta ele querer falar, porque Não, eu não quero saber. Eu quero perguntar que legado. Antes dele me responder, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Ó. Porque por seus frutos os conhecereis. E diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bom fruto. Mateus, capítulo 7, versículo 18. Ó, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bom fruto. Esse versículo me chamou a atenção e mais. Não pode, gente, uma árvore boa dar mau fruto, nem a árvore mal dá bom fruto. Sempre vai dar mau fruto. Então, se os jovens estão vendo, estão assistindo, todos os dias, é uma vergonha você pegar o celular para assistir alguma coisa, para admirar alguma coisa no celular, só ver bagaceira. Por seus frutos os conhecerás. Porventura colherás uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Esse é o versículo 16 do capítulo 7. Como vai colher uva do espinheiro? O que fruto vai colher dos abrolhos? Abrolhos é uma árvore que não dá nada. E pelos seus frutos conhecereis as árvores. Aqui, ó, no 20 diz assim, ó. 18 diz assim, ó.
19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ó, pelos frutos, aqui está falando que uma árvore boa vai dar bom fruto, mas a árvore má vai dar frutos maus. Eu quero perguntar que legado vai dar a esses homens? Há uma criança, há um jovem que está se formando, há uma criança que está crescendo e vendo todos os dias na televisão, nos canais, eita, deputado fulano de tal foi preso, senador fulano de tal foi preso, governador e vereador e ministro. Que legado vocês estão, homens, que é para manter as coisas em ordem? Que legado? Qual legado vocês estão deixando para a juventude? Eu não quero outras coisas, eu quero saber de vocês. Vocês dormem, põem a mão na consciência, vocês colocam a cabeça de vocês no travesseiro e dormem sossegado? Será? É uma verdadeira bagunça, uma verdadeira vergonha, um verdadeiro escândalo. E o pior de todos é esses que se diz que é evangélico. Porque para mim nenhum desses que entra nessa roda dos escarnecedores e anda no conselho dos ímpios, para mim nenhum desses são evangélicos. Nenhum de vocês são cristãos. Eu, presbítero Walter, falo e provo na palavra que vocês não são evangélicos. Lá no versículo 1 mesmo, do capítulo 1, diz: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores. Aí vocês ainda vêm botar o nome de Deus no meio dessa sujeirada toda. Pelo amor de Deus, abra os olhos, ainda há tempo para vocês se arrepender e aceitar Jesus como Salvador das vossas almas. E ainda bota o nome de Deus no meio. Mas aqui está escrito, ó, nem todos, no 21 diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. No versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Eu fico sem entender. Gente, eu já sofri, eu já passei fome, eu já passei frio, já dormi em loca de pedra lá no Pernambuco. Eu já passei uma fome horrível em 70. Eu nunca vi meu pai, o meu pai, quando era vivo, querer pegar nada de ninguém, sem pedir, sem perguntar se podia. E ele deixou a maior herança para nós, que foi o seu caráter. E uma vergonha, esses homens têm tudo, tem dinheiro, tem mansão, tem carro, eles têm avião, tem tudo, gente, pelo amor de Deus. Às vezes até poderia até ter um jovem dizer, olha, quando eu
me informar, você é um pastor igual ao pastor fulano de tal, assim, assim, você é um senador igual a fulano, eu me espelho nele, eu queria ser igual, eu quero seguir o caminho que esse homem, e de repente esse jovem vai te ver preso por roubo, por isso, por aquilo, por tanta nojeira, gente. Existe homem sincero. Tem homem sincero. Porém, peca, mente, erra, que todos nós somos. Mas tem homem sincero. Não é porque você mentiu hoje ou cometeu um pecado que você vai permanecer naquilo. Mas eu queria saber, eu fico preocupado pensando nisso, gente. Agora, aquele outro que eu não sei, eu não gosto nem de falar, é um ser humano. Que Deus tenha piedade da alma dele, que ele se arrepende e aceite Jesus verdadeiramente, porque ele não é evangélico. O cara que vai para televisão, finge que está morrendo, viu meio mundo de gente morrendo, ainda fingia, desculhambava, estrupou, que nem foi provado que ele disse a uma certa mulher que ela não se vê nem para ser estrupada. E o Brasil vendo isso, mas está cego. O povo receber uma lavagem cerebral do inimigo que ainda não está vendo as coisas acontecer. Eu conheço uns amigos meus que até dizia que esse camarada era Jesus. Era. Ai, Deus do céu. Gente, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Mas não espere em homem, não. Espere em Jesus. Aceita Cristo como teu Salvador. Não vai pôr a tua esperança nem a tua confiança no homem, não. Porque nós somos falhos, cheios de defeito. O que eu quero dizer para você é: saia, fuja do meio desse povo, não se assente na roda dos escarnecedores. A arma que o inimigo tem para derrubar esses pastores que outra hora pregavam o nome de Deus, proclamavam o nome de Deus, viraram a mente, agora é só riqueza, bens, poder, fama. Não adianta, gente. 7 dias vira lama e acaba riqueza e fama. Cadê? 7 dias. Estoura, vira lama e acaba riqueza e fama. Não pregue outra coisa a não ser que Jesus é o único que pode nos ajudar. Ah, mas Jesus não vai descer para Jesus, ele vai vir buscar o seu povo. Mas uma coisa eu quero dizer a você, olha, não se move nada na terra se não for permitido por Deus. Querendo ou não, qualquer um que ganhar, ele só pode fazer o que Deus ordena. Mas Deus ordena deixar fazer o mal. Deixa. Você não escolheu viver assim, ele não vai interferir nas suas escolhas. Ele não vai interferir nas suas escolhas. Porém, ele quer que você se arrependa e comece a praticar o bem. Eu fiquei muito alegre, eu não sou de lá não, mas eu fiquei muito alegre que eu já vi o trem da Transnordestina funcionando já. Graças a Deus para aqueles que foram contemplados.
O que eu quero dizer para você, gente, não espere no homem aquilo que ele não pode fazer por você. Não, ele não pode. Mas Jesus pode. Deus pode. Espere em Deus. E fuja. Não se assente na roda dos escarnecedores. Aqueles 3 jovens que foram levados para o império do Nabucodonosor, eles tinham tudo que eles quisessem lá, a maior regalia que eles quisessem, eles tinham. Mas eles preferiram obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, mesmo sendo jogado nas fornalhas de fogo, na fornalha. Mas Jesus, Deus, o 4º homem, estava lá. Não tema, porque Jesus é contigo. Não deixe que o adversário te afaste da presença do Senhor por causa de ouro nem de prata. Jesus disse: vós estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver em mim, assim sois vós sem mim. Nenhum desses, irmão, que fica naquela muvuca, naquela gritaria, naquela selvageria, desculhambando. Ixi, aquilo ali chega e me deixa triste. Precisam encontrar Jesus. Amém? Vou orar por vocês, para que Deus possa abençoar vocês nessa tarde e te dar sabedoria e fazer com que as coisas venham dar certo na tua vida. Mas você tem que procurar fazer. Olha, gente, eu vou apresentar a vocês aqui, ó. Tudo o que você quiser aprender, usar como sabedoria, você vai encontrar aqui, na Bíblia. Não tem revista, não tem historiadores, não tem cientista, não tem homem, não tem ninguém que te ensine como este livro. Tudo o que você quiser saber, tem aqui. Não te aparte da palavra do Senhor. Medita dia e noite, e teus dias serão prolongados na terra. Qualquer dúvida, procura a Bíblia. Qualquer dúvida na tua vida, procura a palavra. Ora, busca, e o Senhor vai te abençoar ricamente. Dinheiro e fama, quando a gente morre, é enterrado, 7 dias vira lama, acaba riqueza e fama. O único que tem garantia de descanso eterno para minha alma e para a tua alma se chama Jesus Cristo. O único que pode fazer com que tu viva bem na terra, aproveitando de tudo de bom, se chama Jesus Cristo. Não é aquele que está pendurado na cruz, é aquele que venceu a morte, ressuscitou. Aquele que quando aquela mulher chega no túmulo, o anjo aparece e diz: mulher, por que busca os viventes entre os mortos? Ele não está aqui,
Ele já ressuscitou, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muitos buscam Jesus por sucesso, por dinheiro, por fama, prega por dinheiro e por fama, louva por dinheiro e por fama. Mas busca Jesus para garantir um lugarzinho para a tua alma repousar. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem um louvor que diz assim: o homem pode ser famoso pelo mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Os seus amigos o levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não tem ninguém para te acompanhar. Agora não adianta prece nem Ave Maria, tudo irá guardar para o último dia, a condenação do juízo final. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou enquanto era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Não se abstém do mal, gente. Eles não se abstêm. Eles acham que, tem pessoas, só para terminar aqui, tem pessoas que acham que Deus só está na vida dele se ele prosperar. Se ele morar numa favela, se ele morar numa comunidade, se ele morar num ranchinho lá no mato, se ele morar numa casinha feita de madeira, se ele morar numa loca de pedra, se ele morar. Para eles, Deus não está na vida dele. Ele só acha que Deus prospera se tiver riqueza. Carro, fama, dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas não é isso. Não é isso. A prosperidade é na alma, o espírito, a qual Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Dinheiro e fama só te afasta de Deus, porque tu deixa a fama e o dinheiro subir. Fica cheio de orgulho, o ego inflamado. Não que você não possa ser rico, pode. Pode sim, você pode ser o mais rico do mundo. Mas é que nem eu acabei de dizer. Tendo, como que não tendo? Como pode isso? Não deixa azedar o teu coração. Eu vou orar, mas convido você para orar comigo. Nessa tarde. Sendo que esse vídeo eu não vou postar hoje, postar amanhã ou depois, mas eu quero orar com você. Ora sim, querido Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem me proporcionado. Te agradeço por me sustentar até aqui, por sustentar o teu povo, guardar, livrar do homem violento, da violência, da bala perdida. Livre esse jovem, livre essa jovem, tirando essa ansiedade, que a ansiedade é o começo da depressão. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, a juventude, as crianças, os adolescentes,
e que o Senhor possa incomodar estes homens que faz o legislativo, o judiciário, que eles possam governar pensando no futuro dos nossos jovens, dos adolescentes e das crianças, Pai. Pai, nos ajuda, nos protege, nos livre de toda investida do inimigo. Abençoe esse casal, essa pessoa que vai abrir esse vídeo, que vai escutar. Seja na vida deles, Pai. Não deixa que o inimigo os afaste da tua presença, Senhor. Porque o dinheiro e a fama só nos afasta de ti, Senhor, quando temos e não sabemos administrar. Por isso, Pai, nos ensina a ser pessoas prudentes, que nunca venhamos nos esquecer quem nós era, quem somos e o que o Senhor quer que nós represente na terra. Nos ajuda. Aquele pai de família que está em sua moto, trabalhando de motoboy, sua família em casa esperando, esperançoso, aquele que pega o seu carrinho, vai trabalhar de Uber, aquele que pega o seu carrinho, vai trabalhar de taxista, aquele que pega o seu carrinho, vai para a empresa, vai para o seu trabalho, aquele que pega o ônibus coletivo, aquele que vai no seu veículo próprio, Senhor, aquele que pega o avião, aquele que pega o navio, o barco, canoa, seja qualquer que sejam os transportes, Senhor. Livra, guarda e protege, para que as suas famílias o receba de volta com alegria, guardado por ti, Senhor. Nos abençoa e nos protege. Vai afastando de nós toda a investida do mal, do vil tentador. E abre a mente desses homens que outra hora eram homens que começaram lá de baixo, mas deixaram a riqueza e a fama transformá-los, Senhor. Deus, aquele que verdadeiramente te aceitou, nunca vai deixar de te glorificar, bendizer o teu nome, Senhor. Abençoa-nos, nos livra do mal. Hoje e todo sempre, Senhor, que o amor venha reinar nos corações dos teus filhos e filhas. E aqueles que saíram, que vivem, Senhor, desgarrado, no meio de política, dessas coisas horríveis, Pai, que eles voltem ao primeiro amor. Reflita, Senhor. Abençoa, Senhor. E livra o teu povo da condenação eterna. Nos ajuda e nos abençoa. Nos protege. É isso, Senhor, que nós te pedimos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e possa te dar sabedoria.